Quais são as principais características de um cristão e de uma igreja verdadeira? Será que são os milagres, as curas, os dons, ou o caráter, o compromisso, ou o fruto? Fique conosco até o final deste vídeo e nós vamos aprender biblicamente a verdadeira identidade do cristão. Graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E no vídeo de hoje estaremos encerrando o segundo trimestre de 2022 com a lição de número 13, que fala da verdadeira identidade do cristão, professor Anderson. E nós já queremos agradecer a você, amado irmão, irmã, professor, professora, amante da escola bíblica, por estar conosco já há algum tempo, professor Daniel. Os irmãos e irmãs que sempre comentam nossos vídeos, nós somos muito honrados, gratos. E nós pedimos também você que está chegando, que está nos assistindo pela primeira vez, nos deixe voto de confiança. Você que ama a escola bíblica, ama a palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo, você vai estar ajudando o nosso canal a ter maior propulsão no YouTube. E também deixe aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados. E você vai estar nos abençoando e a palavra de Deus está sendo levada mais longe. Lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. E o tópico 1 da lição vai nos falar sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O texto em que a revista está baseando seu comentário é o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 27. E este texto, ele está dividido em dois momentos. Nós iremos trabalhar do versículo 21 ao versículo 23, que tem ali assuntos que nós podemos identificar como o perigo de uma fé meramente verbal. E do versículo 24 ao versículo 27, nós temos aí também um outro texto que nós podemos dar o título de um conhecimento meramente intelectual. Então é justamente isso que nós iremos trabalhar para pontuar o tópico 1, a condenação dos falsos seguidores. O texto é bem claro, professor Anderson. Começa com uma advertência de Jesus, o próprio Jesus dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, além da identidade do cristão, como é o título da lição, nós também podemos falar do compromisso do cristão. O compromisso do cristão é realmente demonstrar a sua verdadeira identidade através da sua fé e da forma como ele expressa a sua fé, que é o conhecimento que ele tem de Deus. E então Jesus deixa bem claro que quem tem uma fé meramente verbal é alguém que não conhece realmente o Senhor e, de acordo com o texto, as pessoas vão ficar de fora. Por quê? Porque não basta nos achegarmos ao Senhor e em nome do Senhor nós realizarmos grandes coisas, porque o texto é bem claro. O texto está dizendo que naquele dia muitos dirão que profetizavam em seu nome, que realizavam curas, milagres, muitas coisas em nome de Jesus. E simplesmente Jesus vai dizer, não vos conheço. Ou seja, eram pessoas que estavam no caminho, mas não faziam parte do caminho. Estavam na igreja, mas não faziam parte da igreja, porque a forma como eles viviam não condizia com o santo evangelho. Por isso que esses falsos seguidores de Jesus, eles serão condenados. Parece meio contraditório. Está na igreja, mas é falso? Está no caminho, mas não é do caminho? Como
Como assim? Então, como é que podemos identificar, Anderson, estes homens e mulheres, essas pessoas que o texto vai dizer que nem todos que me dizem o Senhor, ou seja, é alguém que estava ali, Exato. é alguém que estava caminhando junto, é alguém que fazia parte do corpo, mas não era do corpo. Como assim, então, entender esse texto, Anderson? E você, professor, que sempre faz com carinho suas aulas, é interessante nós entendermos, pontuarmos isso, que este texto, essa parte do Sermão do Monte, que o comentarista colocou aqui na revista, ele é a sequência quando Jesus fala dos falsos profetas. Ele está falando de falsos líderes e falsos seguidores. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas não são verdadeiros, e pessoas que estão seguindo a Cristo, que se dizem adoradores do Senhor Jesus, mas são falsos. Se Jesus está dizendo aqui, olha só o versículo 21 e 22, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Então, se Jesus está dizendo aqui que não basta chamar Senhor, Senhor, e muitos naquele dia chegarão diante de ele dizendo que eram, é porque, de fato, existem falsos cristãos. Existem pessoas equivocadas no meio da igreja. Existem pessoas enganadas pensando que são igreja, porque não ouviram o evangelho verdadeiro. E Jesus ele falou isso em outras passagens, e uma delas, pastor Daniel, é quando Jesus falou sobre o trigo e o joio. Ele vai dizer que o trigo, né, ele comparou o trigo à igreja verdadeira, mas ele fala que no meio do trigo cresce o joio. E Jesus dizendo isso, ele falou de algo que as pessoas entendiam, compreendiam, só para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer. Quando está nascendo o trigo e o joio, as plantas, elas são iguais. Fenotipicamente falando, as folhas, o crescimento, é igual, até quando dá a floração, as inflorescências para darem frutos, é igual. Você olhar na fase de crescimento, um trigo e um joio, não tem como fazer diferença para você, Daniel. Mas se percebe a diferença quando eles vão dar frutos. Porque o trigo, ele dá um fruto proveitoso, que é que nós utilizamos para o pão e alimenta a humanidade. E o joio não, ele dá um fruto podre, que não serve para nada. Jesus já estava falando, como falou aqui também no Sermão do Monte, que a principal característica seria essa questão da demonstração do fruto. Que esse fruto é o fruto gerado pelo Espírito Santo, que é gerado naqueles que o Espírito Santo realmente transforma. E Jesus ele vai enfatizar muito aqui, professor Daniel, que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não é esses que professam, que botam camisa, te amo Jesus, que fazem ativismo, marcha, nada contra esses movimentos. Mas não é só professar. Jesus está falando que é aquele que faz a vontade do meu Pai. E eu, professor Daniel, enquanto vimos aqui para a gravação, nós conversávamos de pessoas que conhecemos, né, professor Daniel? Que se dizem cristãos, já estão há anos no meio, são transeuntes entre denominações diferentes, ficaram um tempo na denominação tal, e nós percebemos que eles ainda não são cristãos verdadeiros. Não ouviram o verdadeiro evangelho. Não ouviram o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o Cristo crucificado, de arrependimento, de mudança de vida. Então, eu vejo aqui duas coisas, pastor Daniel. Tem aquelas pessoas que são equivocadas, que são convencidas e não convertidos, e também tem aquelas pessoas que, infelizmente, estão em denominações, mas denominações que não pregam o verdadeiro evangelho. Que falam de curas, de milagres, como diz o texto aqui, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, que enfatizam, mas a cura não transforma a vida de ninguém. A cura pode trazer um benefício para o físico, mas não transforma o caráter de ninguém. Maravilhas, prodígios, mas sim é a pregação. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que aprove a Deus, ou seja, quis Deus escolheu salvar pela loucura da pregação, por isso que creem no Evangelho. É através da pregação do Evangelho. Lá em Tiago, também, no capítulo 1, vai dizer que aprova a Deus nos gerar a sua igreja, os salvos, através da sua palavra. Então não tem outro meio.
cura, sinais, pode até chamar a atenção de pessoas. Mas conversão genuína, pastor Daniel, verdadeira, é só através do conhecimento verdadeiro do Evangelho. E assim, pastor Daniel, pessoas que viviam uma vida, como o texto narra aqui, uma vida de iniquidade, porque não conheciam a Deus. Não houve, né, Anderson, pelo que o texto nos fala, não houve libertação, porque pelo que o texto é bem claro, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, professavam Jesus, mas viviam uma vida contraditória ao que a Bíblia exigia. Não era uma vida piedosa, não era uma vida de santificação, não era uma vida que refletia a pessoa de Cristo. Ou seja, falavam uma coisa e viviam outra coisa. E até a adoração, pastor Daniel. O nosso conhecimento teórico, bíblico da pessoa de Deus, ela vai moldar a nossa adoração, a nossa conduta. Tem pessoas que têm, ou seja, nós vemos bizarrices nesses meios que se dizem cristãos, pastor Daniel, de adoração, de louvor, de culto, refletindo o quê? Que eles não conhecem o Deus da palavra. Tu pode pegar como exemplo, Anderson, você professor, para poder trabalhar essa questão melhor com seus alunos, porque com certeza vai surgir perguntas como assim? Um pastor que vai ficar de fora. Como assim um profeta vai ficar de fora, segundo diz o texto? Muito simples. Olha Balaão, né? Quem foi Balaão? Balaão era um profeta. E se deixou vender, ou seja, uma vida de iniquidade. Coração corrompido. Tinha o dom. Tinha o dom, Deus o usava. Mas o fruto dele, o caráter, mostrou que ele não era verdadeiro. Pelo fruto, o próprio povo, né? O próprio povo de Israel professavam Jesus. Ou professavam o nome de Deus. Né? E contudo foram levados ao cativeiro. Muitos morreram, muitos não tiveram a oportunidade de voltar, se perderam no meio do caminho. Ou seja, então é possível estar no meio cristão sem ser conhecido por Cristo. Essa é a pior parte, porque Cristo vai dizer, não vos conheço. Imagina, que tristeza. Então, mas é o que o tópico 1 vai nos falar, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O tópico 2 vai nos trazer em que estamos alicerçados. Aí o capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, vai nos trazer esta questão de um conhecimento meramente intelectual. Pessoas que se dizem cristãos, cuja vida não está alicerçada na palavra de Deus. Sabem muito sobre Cristo, mas não vivem o Cristo que professam. Sabem muito sobre o Evangelho, mas não vivem o Evangelho que professam. Ou seja, é um conhecimento meramente intelectual. Isso é possível? Claro que é possível. Se você estudar a Bíblia, você vai conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sem contudo entrar nas profundezas, na espiritualidade, porque a Bíblia, além de um livro material, físico, secular também, por que não? Porque tem muita história que diz respeito à história do mundo. Contudo, a Bíblia é um livro espiritual. Discerni-lo, Anderson, somente mediante o Espírito Santo. Mas é possível conhecer. Nós temos teólogos aí, e muito bons teólogos, que conhecem a Bíblia perfeitamente, mas somente a letra, sem entrar na profundeza, na espiritualidade, que é onde o Espírito Santo vem e liberta o homem, né? A palavra do Senhor tem esse poder. Então é possível sim um conhecimento meramente intelectual, e o texto vai dizer que são pessoas, Anderson, com a sua vida edificada sobre areia. Não tem fundamento, não está em condições de suportar toda a carga, né, que a vida cristã impõe, porque nós temos uma carga, nós temos um fardo. Isso é inegável. Temos uma cruz para carregar. Só que quem realmente está em Cristo, isso é suportável, porque Cristo nos dá condição de nós vivermos a verdadeira vida espiritual embasada na palavra de Deus. E aqui nós vemos em quem estamos alicerçados, nós já comentamos, daqueles que têm um conhecimento superficial, né, professor Daniel? Superficial, porque estão em igrejas que
cantam muito, mas pregam muito pouco. Como eu te falei no caminho, né? Um rapaz que já estava na igreja há 10 anos, já havia passado por várias igrejas e nenhuma dessas igrejas mostrou para ele o evangelho, porque ele disse assim: olha, eu creio em Cristo, eu faço minhas orações, eu frequento os cultos. Isto é conversa ou diálogo de uma pessoa realmente convertida? Não, é Muito alguém que superficial. está buscando Muito ainda Cristo, superficial. mas não encontrou. Mas a pergunta é, mas ele não passou por mais de 10 igrejas? Muito mais? Como assim ainda não, nenhuma dessas igrejas apresentou o evangelho para ele? Exato, aquele superficial não é pessoa não. Cantam muito, pregam muito pouco. Há muita busca de milagre, mas pouco ensino das escrituras. Há muita valorização de dons, mas tem um repúdio ao aprendizado da palavra, da teologia, que teologia é estudo de Deus, é aprendizado da Bíblia. Isso. É que o problema é que a palavra teologia não está na Bíblia, Assusta, né? Aí né? eles têm aquela... Não, onde é que está a teologia que me mostra? Eles não entenderam, né? Teologia é só o termo que nós usamos para a arte, a ciência de estudar o que a palavra, a Bíblia diz. Mas aqui também, só que o texto mais propriamente diz, como diz o professor Daniel, daqueles que conhecem, Jesus está dizendo daqueles que ouvem a palavra e não guardam. Não tem compromisso. E aqui é uma coisa interessante também nós falarmos, professor Daniel, que como enfatizou, e isso é interessante nós sempre pautarmos nas aulas, porque a igreja tem que entender isso. Porque, irmão, só entende as coisas espirituais, como pontuou o professor Daniel. Só entende as coisas espirituais aqueles que são espirituais. E quem são os espirituais? Aqueles que são nascidos do Espírito. Aqueles que o Espírito Santo gerou uma nova natureza. Porque nós usamos o exemplo, digamos que, vamos supor que não fosse condizente a um cristão usar sapato vermelho. Suponhamos que alguma referência bíblica apontasse que não fosse conveniente, não era lícito para um cristão usar sapato vermelho. Aí até aquele cristão que ouviu a palavra, né, não vou usar sapato vermelho porque agora eu estou na igreja, não posso usar. Mas ele tá louco para usar sapato vermelho, ele vê o sapato vermelho, ele acha lindo. E de vez em quando, escondido, até ele bota o sapatinho vermelho. Mas vai ter aquele que ele leu na palavra, o Espírito Santo convenceu e ele vai ver o sapato vermelho, ele não vai ter mais nenhuma vontade de usar sapato vermelho. Libertação, né? Ele não vai ter desejo, ele vai sentir repúdio, não preciso mais, não quero mais. É uma obediência à palavra mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que é o que diz lá em Tito, no capítulo 13, versículo 5, professor Daniel. Que nós não somos salvos por obras, não é pelo meu que é para aquele que é convencido, é aquele que foi convertido. E o meio que o Espírito Santo usa para gerar essa conversão é a palavra de Deus. E está alicerçado, professor, está alicerçado, essa pergunta, né, que o comentarista faz, em quem estamos alicerçados? Será que nós estamos alicerçados nos milagres? Estamos alicerçados no departamento que nós cuidamos, nas nossas funções, no ministério, no nosso pastor, no grupo da igreja? Porque tem pessoa que se tirar o trabalho dele na igreja, ele não vai mais nos cultos. Tem pessoa que, se ele mudar de denominação e lá ninguém der para ele pregar, ou ele não for reconhecido como presbítero, como pastor, ele não fica lá. Tem aqueles também, professor Daniel, que se mudar o pastor da congregação, da igreja, ele se desvia. Mas em quem que nós estamos alicerçados? Nós estamos alicerçados na pessoa de Jesus Cristo. Pode não acontecer milagres, mas nós estamos em Cristo que nos dá a vida eterna. Pode que nós não recebamos cura, estejamos doentes de repente, mas nós estamos alicerçados em Jesus Cristo. Possa ser que nós nunca sejamos prósperos, né, professor Daniel? Mas nós estamos alicerçados por quê? Porque a Bíblia, toda ela aponta para um Salvador, um caminho, uma vida eterna que se chama Jesus Cristo. Maravilha. E aí já nos dá a deixa para o tópico 3, né, professor Daniel? O tópico 3 vai nos falar Jesus, a nossa verdadeira identidade. Isso aqui resume toda a vida cristã, né? Se Jesus não for o centro, se Jesus não for o propósito, se Jesus não for a razão da vida, a nossa vida está alicerçada sobre a lei. Como Paulo vai dizer, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, né? Corremos para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ou seja, o cristão não faz as coisas porque a Bíblia diz para não fazer. Ele não faz porque ele foi liberto. Essas coisas não têm mais prazer, não faz mais sentido para a sua vida. Esta é a diferença daquele que está com a sua vida em Cristo Jesus. A sua vida é uma vida pautada nas coisas que glorificam a Deus. Como tu falaste do sapato vermelho, né? Tem uns que, lógico, tu fizeste apenas uma comparação, né? Usaste uma questão hipotética. Mas tem pessoas que não fazem justamente por causa disso. Não, a Bíblia diz para não fazer, mas o coração dele está lá louco de desejo. Não houve libertação. Só não faz porque, não, agora eu estou na igreja, agora eu cuido do apartamento, a minha esposa é cristã, meu marido é cristão, mas não porque... Não houve libertação. Exato. Ao contrário do que é liberto, mas aquilo nunca mais faz sentido para ele. É como a pessoa que tem problema com vício, né? Exato. Com cigarros ou outros tipos de Droga, drogas. A pessoa que é liberta, ela tem nojo daquilo. Aquilo não tem mais sentido nenhum para a vida dela, porque agora a identidade dela é a identidade de Cristo. O prazer nela está em viver aquilo que Cristo deixou para que vivêssemos, que é a sua palavra, a sua obra, o seu reino, a sua vontade, o viver para a glória de Deus. E olha só que interessante, professor, assim, enfatize isso, porque olha o que o tópico 3 vai dizer. Jesus é a nossa verdadeira identidade, é o nosso alicerce. E olha o que o apóstolo João escreveu lá na sua primeira carta, professor Daniel. Use isso na sua aula. Olha que ele vai escrever lá na sua primeira carta, apóstolo João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Aqui espírito é aquilo que está motivando alguém a pregar. A qualquer pregador, a qualquer ensinador, a qualquer profeta, a qualquer movimento, a qualquer música que estão cantando na igreja, a qualquer congresso, a qualquer evento. Não deis ouvidos. Antes, olha o que diz, antes, provai os espíritos. Se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm sido muito afora. Então, e como é que eu sei que esse movimento, essa igreja, esse pregador, esse ensinador, ele está sendo realmente usado pelo Espírito de Deus, pastor Daniel? Ele vai dizer no versículo 2, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, que confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. O que o João está dizendo? Todo movimento que entroniza o homem, que é egocêntrico, que só prega autoajuda, todo movimento que glorifica o pregador, olha como ele faz milagre, todo movimento que é voltado para mim, todo louvor que é cantado na igreja que parece que é para mim, é para nós, é para o eu, não vem de Deus. Mas todo movimento de Deus é aquele movimento, é aquele culto que você vai e você sai no final do culto amando mais a Jesus Cristo, desejando mais a Jesus Cristo, temendo mais a Jesus Cristo, com vontade, com desejo de ser mais obediente à palavra de Jesus Cristo. Qualquer movimento, louvor que você ouve, que faz você amar mais a Jesus, pregação que você ouve, que faz você entender que você necessita, é totalmente dependente da obra da cruz de Cristo, a igreja que você vai, que as escrituras é o centro e pregam para a glória de Jesus, a Bíblia está dizendo, este movimento, esta obra está sendo movimentada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, movimento que é para enfatizar grupo de motoqueiro, colecionador de carro, o meu hobby, o meu grupo, faz eu me sentir bem, porque eu vou lá porque eu gosto do pregador. Não, se atrai, tudo que atrai para homens e faz eu me sentir melhor como ser humano, fuja. Agora, tudo que aponta para Cristo e faz o Senhor Jesus Cristo ser glorificado, pastor Daniel, este é um movimento que vem realmente do Espírito Santo de Deus. Ou seja, viva Cristo e viva para a glória de Deus. Este é o compromisso do cristão. O cristão foi chamado para glorificar a Deus através da sua vida como cristão verdadeiro.
aquele que ama e professa a pessoa de Jesus Cristo. E nós poderíamos aqui, claro que não tem a ênfase na revista, mas nós poderíamos pontuar, para você enriquecer a sua aula, demais características que caracterizam de fato uma igreja verdadeira ou um cristão verdadeiro. O principal deles, que Jesus vai dizer, que conhecerão todos que vós sois meus discípulos pelo amor que tiveres pelos outros. Porque toda a lei, ela vai se resumir no amor. Hoje, a lei do Espírito é essa. Eu amo a Deus e por isso eu não busco outros deuses. Eu amo o meu irmão e por isso eu não roubo ele, eu não mato ele, eu não cobiço as coisas deles. O amor. O amor caracteriza que nós fomos salvos e nós estamos em Deus. Também, como o próprio Jesus disse, aquele que ouve e obedece. Irmão, só tem como obedecer a Bíblia se a Bíblia for pregada nos cultos. Como disse o grande teólogo da Reforma, João Calvino, ele vai dizer que aonde estiver um local onde se prega toda a Bíblia perfeitamente e plenamente, ali está uma igreja verdadeira. Porque essa palavra que vai fazer você conhecer Deus, conhecer a Jesus Cristo e andar no caminho da salvação. E também nós podemos, entrando nas ênfase que a revista, que é o que Jesus disse, né, que é da obediência à palavra de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 21, que diz bem assim, professor Daniel: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, que ouve minha palavra, e os guarda, guardar é olhar, observar, estar com os olhos fixos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que ele está dizendo? Vai ser obediente à palavra. Vai ter desejo de aprender a palavra. Quando ele tiver a oportunidade de qualquer trabalho, pregar, cantar, ele vai cantar a palavra, pregar a palavra, e sempre Jesus Cristo vai ser o centro. E versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, aquele que realmente está em Cristo, aquele que realmente agrega Jesus Cristo, ele vive, ele ama, ele obedece este livro. Porque é aqui que estão as verdadeiras palavras de Jesus Cristo. Fora daqui é anátema. Mas tudo que está aqui, realmente, de fato, é a palavra genuína, verdadeira, revelada pelo Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Característica da igreja: amor a essa palavra e obediência a essa palavra. Que esse trimestre tenha servido de bênção para a tua vida, assim como serviu também para a nossa vida. Com certeza, professor. E que assim nós encerramos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e aguardamos vocês para o terceiro trimestre, que vem recheados de assuntos muito atuais e que precisam ser trabalhados do ponto de vista bíblico para manter a identidade cristã neste mundo. Deus abençoe. Até o próximo trimestre, se Deus assim permitir. E contamos com a sua audiência, com a sua inscrição, com o seu like, e compartilhe esse vídeo